E aí, autoridades, vamos dar início à nosso início de trabalho aqui, focado aí nas soluções para coordenações operacionais em clubes associativos, clubes de esporte associativos. Vou fazer uma apresentação breve aqui, é rapidinho, e a ideia é a gente ter uma live futura aí, com uma interação maior, talvez uma sala de Zoom, algo semelhante, conforme o interesse for aparecendo, a gente vai discutindo mais sobre esses assuntos que são focados aí em clubes. Ok? Então, inicialmente eu criei essa apresentação. Peço que vocês visitem lá o portal soss.com.br. Lá vão ter as ferramentas, as diversas situações que me envolveram nesse processo aí, enquanto estive na coordenação operacional de um clube centenário aqui na cidade de Santos. E vou tentar aí conversar com vocês a respeito de tudo que aconteceu, tentar esclarecer e ver o que pode ser aproveitado disso tudo, ok? Vamos começar aqui. Falar um pouco sobre a minha experiência. Eu dei início à minha vida profissional em Brasília. Eu trabalhei numa empresa de economia mista lá por 15 anos, no setor elétrico. E lá eu pude ter diversas experiências voltadas bem mais para a área de CPD, tá? De Centro de Processamento de Dados. E ali, em Brasília, né, eu me formei e aos 32 anos eu resolvi me mudar para Maceió, onde eu trabalhei por mais 14 anos, também como gestão de CPD, na Câmara dos Dirigentes Sologistas. Após isso, passei 8 anos lá em Maceió empreendendo, montando um negócio, e depois assumi, em 2019, uma coordenação da manutenção do setor de um clube centenário aqui em Santos. Houve uma oportunidade, fui convidado, participei aí de 4 entrevistas, uma sabatina, né? E nem foi eu que fui o principal escolhido, houve uma outra pessoa, mas por questões financeiras, acabou que eles me contrataram. E, bem da verdade, eu não tinha experiência em clubes, né? Minha experiência eram outras aí. Mas, mesmo assim, eu encarei o desafio, fui para cima e assumi lá a coordenação de manutenção. Um pouco da minha formação, sou graduado em economia, eu tenho um tecnólogo de desenvolvimento de sistemas, pós-graduado em aplicação de tecnologias da educação e, por último, depois que eu entrei no clube, eu fiz um curso de um MBA de gestão de clubes pela Faculdade de São Caetano, já em São Paulo, na época da pandemia, né? E lá no clube, eu inicialmente entrei para coordenar o segmento da manutenção. Essa manutenção era composta de um supervisor e cerca de 35 funcionários das diversas especialidades, pintura, marcenaria, eletricista, né? Carpintaria e ajudantes. Então eu entrei num grupo. O que acontece? A
a direção do clube precisava de alguém que colocasse os caras para trabalhar. Na verdade, eles queriam um capataz, né? Falaram, vamos botar para trabalhar e tal. E lá na entrevista, se falou muito de pop, falava-se muito de processos, vamos implementar processos, você vai implementar processos, etc, etc. E isso tudo eu me comprometi a fazer, mas com foco na manutenção. Chegando lá na manutenção, eu deparei com o seguinte quadro. Desses 35 funcionários, aí cerca de 20 funcionários eram funcionários de carreira, tinham 6, 7, o menor, o mais novinho lá tinha 7 anos de empresa, né? Então, já eram pessoas acostumadas, viciadas naquele processo deles, na forma como eles conduziam tudo lá, e isso não estava sendo satisfatório no ponto de vista da diretoria do clube, da presidência. Então eles queriam que eu corrigisse isso, e em conjunto com um supervisor que já havia lá também, um supervisor que tinha 20 anos de casa. E aí eu caí no meio desse grupo, né? E passei as primeiras semanas observando todo esse processo, e foi quando eu resolvi implementar o primeiro sistema, que foi o sistema de ocorrência e soluções. Ou seja, eu identifiquei que não havia nenhum meio de controle, as demandas eram feitas de forma reativa, né? Havia um problema, acionava o especialista ia até o local e corrigia, e a coisa ia funcionando dessa forma. A gente não tinha um controle, não tinha uma experiência de tratar as ações deles de forma mais documentada, você não tinha dados do que estava provocando mais problemas, não tinha nenhum tipo de controle. E foi aí que eu implementei o sistema de ocorrências e soluções. No primeiro momento, houve uma restrição, né, por parte dos funcionários, que, como era um sistema web e é um sistema online, então muitos falaram, não vamos usar o meu celular, não vou usar o meu celular para acessar informação nenhuma, o clube não me dá esse dispositivo, não me dá esse aparelho, então eu não vou usar o meu celular próprio. E aí havia um ponto, um registro de ponto lá na manutenção, que ficava mais afastada no clube, ela ficava mais ao fundo do clube, era um galpão enorme lá, e nesse galpão havia várias baias, cada um tinha a sua baia correspondente, e tinha o seu chalezinho, né? Cada um tinha a sua casinha. Então eu tomei uma decisão de fazer os correios de forma física. Eu tenho um quadro na parede com o nome de cada um. Então, todo o problema, eu juntamente com o supervisor, a gente registrava no sistema, isso gerava um correiozinho, e eu colocava na gavetinha da parede correspondente ao lado do cartão de ponto. Então, a pessoa, quando fosse bater o ponto logo no início do dia, olhava, via se tinha um correio. Se tivesse um correio para ele ia pegar, ali estavam todos o problema e as ações a serem tomadas. O que era preciso, o que ia ser feito, no nome de cada um. E assim ficou resolvido dessa forma, já que havia uma restrição quanto ao uso de acessar eletronicamente. E isso, nós começamos isso em menos de 2 meses, nós abrimos cerca de 280, 300 ocorrências. O diretor de patrimônio, que estava vinculado à manutenção, observando esses procedimentos, levou a diretoria do clube
Isso, veja, foi em 2019. Levou a diretoria do clube e a diretoria do clube achou interessante adotar essa ferramenta, e foi aí que a gente deparou com outra situação, que havia um outro fornecedor dentro da diretoria que tinha um sistema de condomínios, e aí, de certa forma, fez uma obstrução lá quanto ao uso dessa ferramenta que eu tinha levado para o clube, e aí a gente seguiu usando a ferramenta, abrindo chamados por ela, e a coisa estava navegando mais lentamente, no intuito de abraçar a ideia, mas estava navegando internamente, no nosso contexto de manutenção. Foi aí que, quando eu completei 100 dias, que eu fui efetivado, né, no grupo, na empresa, né, passei pelo período de experiência, e aí eu fui bater uma bolinha com o pessoal da manutenção lá no intervalo do almoço, e aí rompi o tendão de Aquiles. Nisso, eu entrei em maio, junho, julho, foi por volta de setembro. Setembro, eu tive essa ocorrência aí, logo no início das minhas atividades lá no clube, e aí eu teria que ficar, pelo médico, cerca de 3 meses afastado. Fazer a cirurgia para emendar o tendão, e nesses 3 meses me afastar. A diretoria tomou a seguinte providência: contratou provisoriamente a pessoa que tinha participado da entrevista, que não tinha aceito por questões financeiras, como ele ainda continuava sem emprego, eles contrataram eles temporariamente pelo período que eu estivesse afastado. E eu procedi à cirurgia e fiquei afastado até por 40 dias. Mas, quando eu voltei, o indivíduo ainda tinha mais 2 meses de contrato a cumprir. Então, houve um choque dessas coordenações, né? O fato de eu ter voltado antes do tempo esperado. E aí eu fui deslocado para a Náutica. Esse rapaz, ele continuou trabalhando na manutenção, e eu fui para a Náutica ficar cobrindo um coordenador do outro segmento lá do clube, até que o coordenador da Náutica voltasse de férias. E assim procedi, fiquei por volta de 30 a 40 dias, depois de molho, né, da cirurgia, 40 dias, fiquei mais 40 dias na Náutica, e quando voltou o coordenador de férias, o coordenador da Náutica, eu retornei para o clube, e ainda havia o problema de interseção dessas duas coordenações, né? Quer dizer, dessas duas pessoas de uma coordenação só. Então, o que aconteceu foi que o clube segmentou, ele criou as coordenações de manutenção, criou uma coordenação operacional e criou uma coordenação administrativa. A coordenação operacional foi atribuída a mim, no meu retorno, e foi atribuído alguns segmentos do clube para essa coordenação: atendimento, secretariado, controle de acesso, esporte e lazer, balneários, sauna, se não me engano, eventos. Então, esses segmentos foram atribuídos à minha coordenação. Ok. O sistema de ocorrências foi suspenso no momento que eu me machuquei, porque entrou uma outra pessoa e não entendia do sistema, então ele agiu de acordo com o procedimento que ele achava melhor. Como eu estava implementando, houve esse acidente, eu tive que suspender provisoriamente. E isso foi suspenso, e também havia um outro interesse lá dentro da diretoria de implementar um outro sistema que é similar a esse que eu tinha levado,
e a coisa meio que deu uma suspendida e não foi para frente. Mas como eu voltei para um outro perfil, para uma outra coordenação, me afastando lá da manutenção, eu assumi outras atribuições. Nessa novas atribuições que eu assumi, eu identifiquei inicialmente alguns problemas que estavam ali permeando esses segmentos que foram atribuídos a mim. E aí eu criei, né, aproveitei o sistema de ocorrências, sugeri a criação de um helpdesk e os agendamentos internos criavam muito conflito dentro do clube. As coisas aconteciam na secretaria, no atendimento, e depois o evento ia lá para a parte de comercial, tinha conflitos, dava problema, porque eles não tinham isso de forma eletrônica, e aí eu adotei um sistema de agendamento, que foi o SAI. Então, eu implementei as seguintes soluções. O SOS, junto com o agendamento, criei uma gestão de documentos e também, posteriormente, eu criei uma gestão de limpeza. Vou passar um vídeo para vocês agora, para que vocês possam entender aí melhor. O sistema SOS, uma manutenção com eficiência. O primeiro sistema que implementamos foi o SOS, ou Sistema de Ocorrências e Soluções. Este sistema digitalizou o relatório e a resolução de incidentes. A equipe e associados agora poderiam relatar incidentes em tempo real acessando a plataforma ou entrando em contato com o Helpdesk, relatando, enviando imagens, vídeos ou áudios. Essas informações eram então centralizadas em um banco de dados, fornecendo uma visão geral clara de todos os incidentes, sua frequência e suas causas raiz. O sistema SOS trouxe benefícios imediatos. As falhas de comunicação foram minimizadas. Os tempos de resolução de incidentes diminuíram significativamente. Os dados coletados forneceram insights valiosos, permitindo-nos identificar problemas recorrentes e implementar medidas preventivas. Poderíamos agora analisar tendências, antecipar problemas e alocar recursos de forma mais eficaz. O sistema SOS não se resumia a reagir a problemas. Tratava-se de evitá-los proativamente. Ao fornecer um sistema claro e centralizado para relatar e analisar incidentes, criamos uma cultura de responsabilidade e melhoria contínua. Este foi um passo crucial da jornada rumo à excelência operacional. Helpdesk e QR Codes. Abraçando a tecnologia para a resolução de problemas. Reconhecendo a necessidade de uma comunicação e resolução de problemas ainda mais simplificadas, implantamos um Helpdesk dedicado. Sócios e colaboradores agora podem direcionar dúvidas e solicitações a um ponto central, garantindo uma resposta rápida e coordenada. Isso minimizou atrasos e garantiu que os problemas fossem tratados pelo pessoal apropriado. Para aumentar ainda mais a eficiência do Helpdesk, implementamos um sistema de código QR. Esses códigos foram estrategicamente posicionados em todo o clube, permitindo relatos de problemas ou solicitações de assistência instantaneamente usando seus celulares. Esta solução simples, mas eficaz, reduziu ainda mais os tempos de resposta. A combinação de um Helpdesk dedicado e códigos QR estrategicamente posicionados aprimorou significativamente a comunicação e a resolução de problemas dentro do clube. Os associados apreciaram a facilidade e a rapidez com que suas preocupações foram tratadas, levando ao aumento da satisfação e fidelidade. Este sistema demonstrou compromisso em alavancar a tecnologia para melhorar a experiência do associado. A gestão de eventos no clube já foi um caso caótico, repleto de falhas de comunicação e erros logísticos. Para resolver isso, adotamos o sistema SAE, Sistema de Administração de Eventos. Esta plataforma abrangente simplificou todos os aspectos do planejamento e execução de eventos. O SAE forneceu um hub centralizado para gerenciar solicitações de eventos, reservar locais, coordenar ações, agendar equipe e controlar despesas. Ele automatizou muitas tarefas antes manuais, reduzindo erros e liberando a equipe para se concentrar em oferecer experiências positivas em eventos. O sistema SAE transformou a gestão de eventos de uma fonte de estresse em uma máquina bem lubrificada, contribuindo para a crescente reputação de excelência do clube. Manter um ambiente limpo e convidativo é crucial para qualquer clube. No entanto,
Gerenciar cronogramas de limpeza e garantir a responsabilidade sempre foi um desafio. Para resolver isso, implementamos o sistema SGL, Sistema de Gestão de Limpeza. O SGL revolucionou nossa abordagem de limpeza e manutenção. Ele nos permitiu criar cronogramas de limpeza detalhados para todas as áreas do clube, atribuir tarefas a membros específicos da equipe e acompanhar sua conclusão em tempo real. O sucesso do sistema destacou a importância de colocar até as áreas operacionais mais negligenciadas sob a alçada da gestão eficaz e da inovação tecnológica. A gestão eficiente de materiais e equipamentos é essencial para o bom funcionamento de qualquer clube. Anteriormente, nosso sistema de controle de estoque era manual e sujeito a erros, levando à falta de estoque, compras desnecessárias e desperdício de recursos. Para resolver isso, implantamos o sistema SACS, Sistema de Administração de Materiais e Equipamentos. O SACS forneceu uma plataforma centralizada para gerenciar todos os aspectos do controle de estoque. O SACS também simplificou nossos processos de demandas, automatizando pedidos e simplificando a gestão. Isso liberou tempo da equipe e reduziu o risco de erro humano. Os recursos de relatórios detalhados do sistema forneceram insights valiosos sobre a rotatividade de estoque, permitindo-nos identificar e eliminar o desperdício e tomar decisões de compra mais eficiente. Isso não apenas economizou dinheiro do clube, mas também garantiu que nossas operações funcionassem sem problemas, sem as interrupções e atrasos causados por uma gestão de estoque ruim. Acesse o portal usis.com.br, onde meus contatos estão disponíveis. Será um prazer. Fábio Anjo. Dando continuidade aqui à nossa apresentação, a implementação, a adoção desses sistemas, eles causaram os seguintes reflexos, né? Melhorou, deixou a comunicação mais eficaz, a equipe de manutenção se engajou mais e as equipes internas, tanto da parte de comercial, da parte de atendimento, eles ficaram mais engajados, porque no momento que você implementa um sistema, o sistema de agendamento, ele atribui responsabilidade para cada indivíduo que cria o evento. Então, isso exigiu um engajamento maior, uma explanação mais clara de todas as situações, do que ia acontecer efetivamente. A implementação do sistema de ocorrências começou a direcionar ao funcionário de forma individual, então você começava a ter uma visibilidade do funcionário, o funcionário se apresentava mais para trabalhar, tá? E com isso foram aparecendo o quê? As lacunas de tempo e que nos possibilitou aumentar o número de treinamentos, aumentar a dedicação, um período de tempo para dedicar ao funcionário para que ele pudesse se aprimorar e aprender mais, desenvolver mais na profissão dele. Eu adotei uma loja virtual para controlar materiais, que nós não tínhamos um sistema de controle de almoxerifado. Entendo, quando eu falo que o clube não tinha controle, eles tinham todo o sistema voltado para o associado, todo o sistema que tem o seu foco no associado e no controle do associado, de mensalidades, de documentação necessária, do cadastro do associado, da parte financeira. Tudo isso é a parte. Eu estou tratando só a parte operacional. Eu estou tratando só a parte que diz respeito às situações que envolvem a parte operacional interna do clube. E isso realmente não tinha. Então, almoxerifado. O almoxerifado não havia um sistema de controle. Então, por exemplo, nós recebemos material do CBC, por exemplo. Era um volume muito grande de uniforme, de equipamentos e estruturas. Quando isso chegava, por se tratar de uma licitação, né, quando era licitado e isso era fornecido, esse material chegava muitas vezes de uma vez. Então, os diversos segmentos esportivos queriam logo ter acesso ao produto, queria ter acesso de forma desordenada. E isso causava um certo problema. Então, eu criei uma loja virtual, lancei tudo, catalogava todos os materiais nessa loja virtual e cada um interessado
fazia como se fosse uma compra, fazia o seu cadastro, fazia a sua demanda, e a gente tinha tempo de separar e atribuir àquele indivíduo. Então eu atribuía tanto aos técnicos como aos atletas. E isso no âmbito operacional. Dentro da empresa ainda não tinha sido refletido para os assuntos internos, só o que eram direcionados à minha competência. Então eu catalogava tudo que eu recebia de material, tanto do estoque interno do clube, se eu fosse lá pegar um volume de, vamos supor, sabonetes para o balneário. Eu pegava um volume de sabonetes e aí ia controlando a quantidade de demanda interna. Então o massagista ia lá e me pedia 10 sabonetes. Então eu tinha, vamos supor que eu tinha feito uma demanda de 50 sabonetes, eu destinava 10 sabonetes para ele. Então, de uma forma que eu ia criar informações, né, que o que mais importa é você criar informações para que você no futuro possa entender qual é esse fluxo, qual é essa demanda, como isso é tratado pelo clube, qual é a frequência, tanto para todos os segmentos, diversos segmentos, né? Então, os impactos foi a economia, né? Os espaços pararam de dar conflitos, pararam de ter conflitos, a gente começou a administrar melhor os espaços e a satisfação, né, na consequência dessas ações, a satisfação do associado, que não via mais esses embates, não via mais esses problemas, falta de material, queria demandar algum espaço, não tinha uma informação precisa. De forma estratégica, eu fiz uma análise da situação do clube, um planejamento específico e fomos implementando isso de forma gradual e monitorando de forma contínua, aplicando os tão famosos processos que me foram exigidos na época da contratação. Então, eu através do SAI, eu tinha a aplicação de uma ferramenta administrativa que é o 5W2H. Ali eu podia, através do sistema, definir aonde, como, quem iria fazer, de que forma, os valores que foram envolvidos naquele processo. Então eu tinha ali uma ferramenta aplicada, uma ferramenta administrativa de gestão que é o 5W2H. Né, no SOS, que era da mesma forma. Eu tinha todo o 5W2H aplicado para as ações de manutenção. Tá? O ciclo PDCA foi aplicado na sequência. Tudo a gente ia revisando, planejando, aplicando, verificando, checando as deficiências. Então, como eu tinha um histórico, a partir desse momento eu comecei a ter histórico das ações. E aí eu podia fazer uma análise do que funcionou e do que não funcionou. Inclusive no sistema no SAI, eu registrava todos os eventos, registrava fotos, anexava fotos. Então, um evento que ocorre uma vez por ano, mas frequentemente, todo ano, naquele mesmo período existe esse evento, Dia das Mães, um determinado campeonato, na independência, na data da independência, nós tínhamos um campeonato que sempre funcionava no mesmo período, era com os mesmos modus operandi, eles iam ano a ano acontecendo. Então a gente registrava toda a ação que foi feita desde do primeiro momento que ocorreu. Ano a ano a gente fazia a consulta do que foi feito ano passado e assim a gente tinha um planejamento melhor. Vou falar um pouco de valores aqui, tá? Normalmente, para criar um portal, eu levo 80 horas para criar esse portal, né? Cada aplicação, o SAI, o SOS, o SAX, o SGL, cada aplicação dessa, ela corresponde a uma mensalidade de R$250 por mês. E com exceção do SGL, que já é uma plataforma
que eu adotei, não foi eu que desenvolvi nem que adaptei para a nossa situação lá. Eu adotei o SGL e achei uma ferramenta muito bacana, muito interessante de ser usada e estava funcionando, que é o sistema de gestão de limpeza. E o QR Code era só para geração de QR Codes, que é um aplicativo simples, que serve só para você emitir um QR Code e substituir num determinado local que porventura tenha sido rasgado, etc. Então a gente estava adotando isso, mas as demais ferramentas é preciso implementar a loja virtual, é preciso implementar o SAI, é preciso implementar o SOS, é preciso implementar o SGD, que é a gestão de documentos. O SGD nem foi muito explorado, que o SGD era que você precisava de qualquer documento, você ia lá numa pesquisa, procurava e documentavam lá. Então você segmenta o SGD por equipe, então as equipes dão permissão ou não para você ver, para as outras equipes verem o documento, você pode ver online o documento e isso facilitava muito as minhas ações lá dentro do clube. E por fim, as minhas informações de contato, né? Tem um portal, sosis.com.br. Ali você vai ter as minhas informações de contato, vai ter o meu e-mail, como entrar em contato. Se você se interessar, peço aí que vocês, por lá, façam todo esse contato. E não esquecer de dar um likezinho aí, tá? Pra gente e para tentar evoluir nesse procedimento o quanto melhor, tá bom? E é isso, pessoal. Basicamente, a minha vinhetazinha aí. Basicamente é isso aí que eu tenho para vocês nesse primeiro vídeo que eu vou apresentar. Vou tentar fazer tutoriais de cada ferramenta daqui para frente e apresentando através do YouTube. Vou fazer uma chamada no Instagram e no Facebook, e aí aquelas pessoas que tiverem maior interesse vão olhando e vão vendo em que momento, em que pé que vocês se encontram e aonde que eu porventura possa auxiliá-los de alguma forma. Fico aí à disposição de vocês, tá bom? Agradecer aí pelo interesse. Um grande abraço.